temos uma nova atualização chocante. No caso do filho de um pastor, acusado de manter 4 pessoas em seu porão contra a vontade delas, por até uma década. Agora ele é acusado de assassinato. Além de assassinato, Donnie Ray Birchfield Jr. também foi acusado hoje de conduta sexual criminosa em primeiro grau. O que se sabe sobre a mulher encontrada morta na casa dele e as outras 3 pessoas resgatadas após anos de suposto abuso? Estamos no caso, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Se as alegações forem verdadeiras, o suspeito é uma pessoa doente e perversa, além de agora ser acusado de assassinato. O acusado é Donnie Ray Birchfield Jr. Ele é filho de um pastor na pequena cidade de Lancaster, Carolina do Sul. Fica a cerca de 1 hora de carro de Charlotte. Agora, as redes sociais de Birchfield exibem fotos com a família e mostram que ele é fã de luta livre profissional. Em uma das fotos, ele aparece com uma corrente no pescoço. Talvez seja irônico, considerando do que ele é acusado. A polícia de Lancaster atualizou o caso e divulgou o primeiro nome de uma das 4 pessoas que teriam sido mantidas em cativeiro por Birchfield na casa. Acredita-se que uma pessoa ficou até 10 anos em cativeiro, mas a mulher, recém-identificada, teria sido morta por Birchfield. E agora, sua cunhada está falando publicamente sobre como seu irmão e sua esposa desapareceram por anos. Antes de falar sobre isso, quero lembrar como tudo surgiu. Este é um vídeo, segundo a WSOC-TV, da casa onde Birchfield supostamente morava e supostamente mantinha o marido e a esposa como reféns, além de 2 mulheres com quem, segundo a polícia, Birchfield teria envolvimento romântico. Todos eles teriam sido mantidos no porão desta casa. Essa história começou em 25 de julho. Era por volta das 11h45 da manhã. A polícia foi até a casa de Birchfield para o que eles disseram ser um relatório de óbito. E quando chegaram à casa, encontraram uma mulher de 49 anos morta no chão. Segundo os mandados de prisão obtidos pelo jornal Post and Courier, único veículo que teve acesso a esses documentos. Solicitamos, mas não foram enviados. A vítima, segundo relatos, mostrava sinais de privação de comida, água e cuidados médicos. A investigação sobre a causa e as circunstâncias da morte da senhora Arnsdorf continuou. Agora, essa mulher foi identificada como Shirley Arnsdorf, de 49 anos. O marido dela também estaria sendo mantido em cativeiro por Birchfield dentro da casa. Esse homem estaria vivo, segundo relatos. Agora, vou contar para vocês o que descobri sobre Arnsdorf até o momento, em apenas um instante. Mas sabemos que a família do marido dela diz que estava procurando por ele há anos. Uma mulher contou à WSOC-TV que seu irmão estava entre os presos na casa. Ela disse que estava procurando pelo irmão há anos, mas não conseguiu encontrá-lo. Ela chegou até a registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Ela diz que o irmão tem uma deficiência de desenvolvimento, mas morava sozinho até alguns anos atrás, quando desapareceu. Ela disse que, quando viu o irmão no hospital, ele parecia estar cerca de 32 quilos mais magro do que da última vez que o viu. Agora, não está claro como o casal entrou em contato com Birchfield e como eles acabaram naquela casa. Foi relatado que ele era considerado o único cuidador daquele casal. 6 dias depois que Arnsdorf foi encontrado morto, Birchfield foi detido. Ele foi acusado de 2 crimes de negligência contra adulto vulnerável e 2 de cárcere privado. Ele também foi acusado de 2 crimes de violência doméstica, de natureza grave e agravada, que é a forma mais severa de violência doméstica na Carolina do Sul. Ele também responde por 2 acusações de cárcere privado. Mesmo sem a polícia divulgar a causa da morte de Arnsdorf, a nova reviravolta é que o caso deixou de ser apenas negligência. Nesta manhã, investigadores do Departamento de Polícia de Lancaster obtiveram mandados acusando Donnie Ray Birchfield Jr. do assassinato de Shirley Arnsdorf. Além de assassinato, Donnie Ray Birchfield Jr. também foi acusado hoje de conduta sexual criminosa em primeiro grau
O Sr. Birchfeld está preso sem fiança no centro de detenção do condado de Lancaster. Agora sabemos que Birchfeld é acusado de abuso físico contra pessoas supostamente mantidas em cativeiro na casa. Além de Arnsdorf e seu marido, as outras duas supostas vítimas eram mulheres com quem Birchfeld se relacionava. Uma delas pode estar enfrentando acusações. Agora, isso certamente é uma reviravolta estranha nessa história. Vou te contar sobre isso em um instante. Mas a polícia diz que uma das mulheres teria sido mantida na casa desde setembro do ano passado. A outra, e isso é chocante, teria sido mantida na casa por Birchfeld desde 2015. Veja o que sabemos sobre o suposto abuso ocorrido na casa. Segundo a polícia, Birchfeld mantinha 4 pessoas no porão sem poder sair sem sua permissão, conforme mandados obtidos pelo jornal Post and Courier. Birchfeld também controlava os celulares das vítimas, impedindo que pedissem ajuda. Ele também, supostamente, controlava quando elas podiam comer e ir ao banheiro. A polícia afirma que Birchfeld agrediu as vítimas, inclusive, supostamente, as estrangulando. Uma mulher disse à polícia que Birchfeld ameaçou matar ela e sua família, e afirmou saber como se livrar de um corpo por experiência. Aqui pode estar mais uma reviravolta interessante nessa história, porque eu encontrei 2 contas de Facebook de mulheres que têm fotos com Birchfeld e elas parecem estar envolvidas romanticamente com ele. Uma das contas pertence a uma mulher com fotos com Birchfeld, tiradas por volta de 2019. Parece que ela e ele foram juntos a vários eventos. A última postagem dela, de 19 de setembro, mostra ela mesma do lado de fora em um cemitério. A outra conta sugere que uma mulher esteve ou ainda está envolvida romanticamente com Birchfeld. A mulher postou uma foto que parece mostrar Birchfeld beijando sua testa em 12 de junho. Isso foi cerca de 1 mês e meio antes da polícia responder à casa por aquela morte suspeita. Também não está claro se alguma das mulheres é vítima do que Birchfeld está sendo acusado de fazer. Pesquisamos os nomes das mulheres no banco de dados do Tribunal da Carolina do Sul. A mulher das fotos recentes, beijando Birchfeld, foi presa em 1º de agosto, mesmo dia em que ele também foi detido. O endereço listado para essa mulher é a mesma casa na Churchill Road, onde Birchfeld é acusado de manter 4 pessoas em cativeiro. Birchfeld foi preso nesse mesmo endereço. A mulher está sendo acusada de não denunciar abuso e negligência contra um adulto vulnerável. Segundo registros online, ela pagou fiança de $2.000 em 11 de agosto. Agora, não vou citar o nome dessa mulher neste momento, porque simplesmente não sabemos o suficiente sobre ela e as circunstâncias que envolvem sua prisão. A polícia tem sido muito discreta em grande parte dessa história. Não está claro se a polícia também a vê como uma vítima. Além do comunicado da polícia de Lancaster no Facebook, que mostrei para vocês, eles afirmam que não divulgarão mais informações por enquanto. Agora, Birchfeld tem pelo menos uma pessoa do lado dele desde que essa história veio à tona. Segundo relatos, seria uma irmã que fez uma postagem nas redes sociais. Aspas. Antes de compartilhar ou repostar qualquer coisa sobre minha família, por favor, pare e se coloque no nosso lugar. E se fosse seu filho, irmão ou amigo sendo alvo de fofocas e julgamentos online? Espalhar especulações, repetir afirmações não verificadas e comentar só traz mais danos. Isso não ajuda ninguém. Agora, as acusações de assassinato e conduta sexual criminosa elevam o número de acusações que Birchfeld enfrenta para 18. Ele também é acusado de crime financeiro. Desde 2021, teria usado os cartões de crédito e débito de Arnsdorf e do marido para gastar pelo menos $2.000 no Walmart, supostamente só para si. Ele também teria usado $12.000 desse casal nos primeiros 8 meses do ano para pagar vários cartões de crédito. O advogado de Birchfeld afirmou: "Meu escritório está investigando o caso. Meu cliente mantém sua inocência neste caso, e é importante lembrar que ele é considerado inocente em relação a essas acusações. Queremos litigar este caso na justiça, onde fatos, provas e o Estado de Direito são relevantes. Não faremos mais comentários neste momento. Percebemos que a igreja,
onde o pai de Birchfield é pastor, removeu sua página do Facebook. Ela transmitia seus cultos de domingo. Agora, da Carolina do Sul, o advogado Tyler Bailey se junta a nós. É sempre bom ter você no Law and Crime. Já falamos desse caso quando apareceu. Sempre chocante. Mas agora que há uma acusação de assassinato, e sabemos o nome dessa mulher de 49 anos que teria sido assassinada por Donnie Ray Birchfield. O que os promotores terão que provar neste caso em relação à acusação de assassinato? Sim, eles vão ter que provar mais do que apenas abuso e negligência. Eles vão ter que provar isso. Houve alguma malícia e premeditação quando se trata do assassinato desta vítima infeliz. Deve ser intencional, não apenas porque a vítima morreu por falta de alimentação ou situação semelhante. E parece que é para isso que eles estão caminhando. Eles falaram sobre ter havido estrangulamento e também fome, que ele estava intencionalmente impedindo-a de comer, o que a deixou desnutrida e tão fraca que poderia ter sido estrangulada, morta ou morrido pela fraqueza e desnutrição. Sim. Qual costuma ser o limite? Achei interessante, pois disseram que teria ocorrido estrangulamento. Vejo como isso pode virar um caso de assassinato. Mas para alguém estar desnutrido, e isso ser a arma do crime, de certa forma, em um caso de assassinato, quero dizer, que tipo de evidência os promotores precisariam ter para provar que foi intencional? Seria preciso que outras pessoas declarassem que ele a privava de comida de propósito. Não apenas ser um adulto vulnerável que tinha uma pessoa negligente cuidando dele, mas isso é mais no sentido de intencionalmente matar a vítima de fome, o que é simplesmente horrível até de se pensar. E os promotores não fariam referência ao estrangulamento como foi mencionado pelos promotores e pelo departamento de polícia aqui, se não houvesse evidências para apoiar isso na investigação do legista. E isso mostra ainda mais que ela não estava apenas sendo potencialmente privada de comida, mas também possivelmente sendo estrangulada. Eles vão provar isso com os fatos do caso. E eles chegaram a essa conclusão depois porque provavelmente queriam ter certeza de que havia evidências suficientes para fazer a acusação. O padrão aqui é alto, precisam provar, além de qualquer dúvida razoável. Eles não querem dar à defesa chance de explorar fraquezas no caso do Estado, o que poderia levar à absolvição ou sentença reduzida. Podemos falar sobre o quão complicado esse caso parece ser. Pela minha contagem, agora são 18 acusações no total, incluindo negligência. Agora há acusações de homicídio e conduta sexual de primeiro grau. E ainda tem os crimes financeiros dos quais ele é acusado, assim como usar o casal do qual ele supostamente era o único cuidador, usando os cartões de crédito e débito deles para pagar cartões de crédito dele mesmo. Tem muita coisa, incluindo essa nova acusação de conduta sexual de primeiro grau. Eu não tinha certeza se era para uma mulher de 49 anos que supostamente foi assassinada. Mas sabendo que agora ele está enfrentando uma acusação de crime sexual, como isso influencia a acusação? E tudo o que eles estão tentando revisar? No caso contra Donnie Ray Birchfield Jr., meu primeiro pensamento foi sobre a descrição dos promotores e da polícia ao anunciar a tua acusação de assassinato. A acusação de conduta sexual criminosa em primeiro grau indicava que eles poderiam buscar a pena de morte, porque isso é um fator agravante. E eles também estão analisando todas as ocorrências de uso do roubo de carro financeiro, usando o carro para pagar suas próprias dívidas, privando intencionalmente as vítimas de comida. Eles estão sendo estrangulados. Parece-me que eles estão reforçando o caso para mostrar essa evidência esmagadora. Para mostrar isso, o acusado aqui deveria receber a pena máxima, que é a pena de morte. Você precisa de um fator agravante para que a pena de morte seja uma opção aqui na Carolina do Sul. É necessário consenso unânime do júri para aplicar a pena de morte. O juiz deve acreditar que a pena de morte é adequada e que o júri não a recomenda por preconceito ou paixão. E por isso acho que você vê todas essas acusações sendo detalhadas pela promotoria aqui. E agora, com essa acusação de homicídio e possivelmente um fator agravante de conduta sexual criminosa em primeiro grau, há elementos suficientes para que eles possam estar buscando a pena de morte. E quero dizer, basta pensar naquela frase sobre como essa mulher de 49 anos, Arnsdorf, é o sobrenome dela, Shirley Arnsdorf, como ela morreu. Se for verdade, estrangulamento, além de privá-la do alimento necessário para sobreviver. É horrível,
Por isso, segundo a polícia, agora é uma investigação de assassinato. Sem acusação de assassinato, é possível dar pena de morte a alguém? Manter alguém preso por 10 anos já é horrível. Se ela morreu por negligência, isso certamente é horrível. Precisa ser assassinato para realmente atingir o limite da pena de morte? Aqui seria necessário assassinato para que houvesse pena de morte nesse caso. Há muitos crimes aqui. Se fosse condenado consecutivamente, ele passaria o resto da vida preso. Eu calculei. Você está buscando uma sentença de mais de 100 anos se ele for condenado por todas essas acusações, mas a pena de morte não seria considerada. E agora eles anunciam assassinato e crime sexual, o que agrava a situação. Pode ser algo que a promotoria esteja tentando colocar em pauta, e você sabe, esse é realmente um caso terrível. Isso é algo que parece um filme de terror, não é? Você não pensa que coisas assim vão acontecer. E aconteceu na Carolina do Sul. Você sabe, os promotores estão lá, isso ocorrendo no quintal deles. Tenho quase certeza de que eles querem enviar uma mensagem que o povo deseja, que é: isso não tem lugar na nossa comunidade. Sim, com certeza. E você pensa também, quero dizer, o quanto essa história é complicada. Eu dizia, é uma investigação de assassinato financeiro e crimes sexuais. Como agir, como a promotoria e até mesmo a defesa para a pessoa que vai defendê-lo, se isso realmente for a julgamento. Como você reúne as diferentes informações que podem retornar 10 anos, quando se trata de uma mulher que supostamente foi mantida contrariamente à vontade por tanto tempo. Parece que, se precisasse ser assim, esse seria um caso que duraria anos. Pode ser, mas acho que você tem que ir ao começo, certo? Em 2015, algumas vítimas relataram pela primeira vez que eram mantidas contra a vontade. O uso de carros e transações permite criar uma linha do tempo para mostrar quem estava lá, como o casal e outras vítimas. Se provarem isso pelo uso dos carros e depoimentos das vítimas presentes desde 2015, mostrando que só podiam sair em certos momentos. O abuso físico, o abuso mental, a desnutrição. Ao privar as pessoas de comida, elas ficam meio atordoadas, o que permitiria ao réu aqui ter mais controle. Então, acho que eles terão que expor esse caso por meio do testemunho das vítimas, mas também por meio de recomendações que possam corroborar, porque existem transações. E para a defesa, eles têm que tentar atacar tudo. Talvez, do ponto de vista da investigação, digam que as vítimas aqui eram, na verdade, participantes voluntárias e que poderiam ter saído, mas decidiram voltar. É um caso difícil de vencer para a defesa aqui. E assassinato e um crime sexual, além disso, na minha opinião, tornam ainda mais difícil conseguir uma absolvição ou fazer com que algumas dessas acusações sejam retiradas. A promotoria será muito meticulosa ao apresentar seu caso. A defesa ela vai contestar todos os pontos possíveis para fazer o máximo pelo cliente. O que está sendo alegado é horrível. Não dá para enfatizar isso o bastante. Mas também já vimos casos em que alguém é acusado de manter outra pessoa em cativeiro. E não há correntes, nem trancas nas portas. Muito disso é psicológico. Ainda aguardamos muitas informações sobre esse caso, mas o que dificulta? A comprovação de casos assim. Se houver provas de que alguma vítima saiu de casa, um advogado pode alegar que ela ficou por vontade própria e poderia ter procurado a polícia, mas não fez. Elas voltaram. Sim, mas você também tem que considerar a dinâmica de poder aqui. Não é como se isso estivesse voltando para 2015, sem acesso a nenhum recurso financeiro, sem conexões com a família, sofrendo abuso físico. Há informações por aí sobre uma das vítimas, dizendo que o réu aqui afirmou que sabia como se livrar de um corpo por causa de incidentes anteriores. Há essa dinâmica do medo, então é difícil para a promotoria vencer esse caso sem mostrar um quadro completo da experiência que essas vítimas estavam passando, quais fotografias que provavelmente serão horríveis. Pode haver trancas nas portas. Então não é tão simples quanto pode parecer no papel, sobre ser fácil mostrar que esses indivíduos saíram de lá e voltaram. Pode haver indícios de que ele voltou e disse: é melhor vocês ficarem aqui. Pode haver ameaças às outras vítimas, tipo: olha, se ela não voltar, eu vou matar sua irmã, que também é vítima aqui, certo? Existem várias dinâmicas em jogo e acredito que a promotoria precisará mostrar esse quadro ao júri. O que acha da linha do tempo em que eles vão até a casa? Acho que foi em 25 de julho. Ele foi preso em 1º de agosto. Já é outubro e ainda incluem novas acusações.
Geralmente, quanto tempo leva uma investigação dessas? Em algum momento, você terá que dizer: ok, estamos prontos para ir a julgamento. Acho que estamos chegando ao fim disso. O fato de haver assassinato e o crime sexual pelo qual ele foi acusado agora mostra que o Estado aqui, eles analisaram umas provas, mas não se convenceram e suspeitaram de algo a mais. Então, tenho quase certeza de que os patologistas, os investigadores da cena do crime, tiveram que dedicar tempo para analisar essas coisas, conversar com as vítimas e ver que outras evidências existem. Então, isso foi em julho, estamos a cerca de 6 meses disso. Acho que eles provavelmente estão chegando ao fim da investigação e eventualmente vão continuar avançando em direção ao julgamento. Novas evidências ainda serão apresentadas e entregues à defesa. Não acredito que essa situação dure mais 2 anos. Eles ainda buscam novas acusações. Está claro agora que eles têm acusações suficientes para seguir em frente com uma série de possíveis condenações, que o Estado pode levar até o ponto de possivelmente ter a pena de morte em consideração. Acredito que isso serve para pressionar o réu a decidir, seja confessando ou sabendo as consequências ao ir a julgamento. A pena de morte, senhor, é um tema polêmico que varia de estado para estado. Mas você vê, na Carolina do Sul, em casos como este, onde um promotor pode usar isso como uma forma de pressão contra o réu, que isso é eficaz quando se trata de tentar conseguir um acordo judicial. Altamente eficaz. Frequentemente, quando a pena de morte está em questão, buscam um acordo ou mais informações do réu, talvez sobre outro assunto. Uma coisa que me chamou a atenção foi que ele disse que sabe como se livrar de um corpo por causa de um incidente anterior. Agora, se essa informação dele for precisa, pode ser que ele tenha conhecimento de algum caso arquivado que talvez interesse ao Estado. Isso pode servir como ferramenta de negociação para oferecer um acordo ao réu e tirar a pena de morte da mesa. Então, muitas vezes, nesses casos em que há várias vítimas, acusações hediondas, muito risco para o réu. Também podem existir casos antigos que o Estado deseja encerrar e essa pessoa possui informações que podem dar um desfecho à família. Às vezes, isso é usado como moeda de troca por ambos os lados. Não só o Estado com a sua acusação, mas também o réu. Ele pode ter informações sobre assassinatos anteriores em que esteve envolvido e possivelmente a localização dos restos mortais. Já vi essa situação acontecer em casos aqui na Carolina do Sul antes. Ele é supostamente filho de um pastor notável em Lancaster, Carolina do Sul, que parece ser uma comunidade menor. Com que frequência ocorrem casos de grande repercussão em comunidades pequenas e rurais na Carolina do Sul. Mesmo que o nome seja conhecido na comunidade, um caso assim pode ser transferido para outro lugar. É possível, é teoricamente possível, mas na maioria das vezes, eles querem que o caso seja julgado por um júri da própria comunidade, pessoas impactadas ali. E é uma comunidade pequena. Então vai haver pessoas que talvez conheçam o acusado e tenham coisas boas para dizer sobre ele ou coisas boas para dizer sobre a família dele, certo? Mas esse não seria um caso em que ele poderia ser transferido para outro lugar do estado sem ninguém saber. Isso foi muito divulgado aqui. Assim que os jurados ouvirem os fatos, vão formar suas próprias opiniões imediatamente. Então, eu não acho que uma mudança de local realmente sirva a um propósito real, um propósito sólido. Nesta situação, não ouvi debates sobre mudar o local. Não é comum na Carolina do Sul, onde estávamos, claro, permitir uma mudança de local para outro condado, mas isso pode ser usado. É uma cidade pequena, provavelmente todos conhecem mais detalhes apenas pelas interações pessoais com o acusado e sua família. Podem haver suspeitas, ou eles podem estar pensando como isso pôde acontecer debaixo do nosso nariz por todos esses anos e ninguém sabia disso. E aí você tem, neste momento, 4 supostas vítimas, cada uma com, pelo que parece, uma experiência diferente com o acusado e com o que aconteceu. É possível haver 4 julgamentos diferentes? Quais critérios definem se cada vítima terá julgamento separado? Um caso de assassinato pode ser bem diferente de um de negligência, assim como a experiência de uma vítima pode variar muito de outra. Eu não acho que haverá, só pelo custo envolvido para o Estado julgar isso várias vezes. Sabe, você tem um réu e vítimas diferentes, mas tudo vem dos mesmos fatos e circunstâncias de 4 pessoas sendo sequestradas ou mantidas, basicamente em cativeiro na casa dele e sujeitas a vários crimes.
Então seria um pouco diferente se fossem locais diferentes, certo? Seria diferente se ele tivesse feito isso contra uma vítima em 2015 e outra em 2019 no mesmo condado, mas com fatos ou locais distintos. Não temos essa situação aqui, por isso não vejo razão para julgamentos diferentes para cada vítima. Ainda é o Estado contra o acusado, e as vítimas vão testemunhar sobre as diferentes acusações criminais às quais o acusado está sendo submetido aqui. Não, é sempre um caso difícil quando surge, e continuaremos acompanhando. Tyler Bailey, é um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Obrigado pela presença. Obrigado. Isso é tudo para o On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.